Graça e paz, queridos. Que bom ver você mesmo de uma forma online. Não é? Eu estou aqui, você aí na tua casa, não sei onde você está aí no aconchego do teu lar, mas eu sei que onde você estiver é lugar da manifestação do poder de Deus nesse dia tão precioso que o Senhor fez para nós. Como nós somos agraciados, queridos, por estarmos vivos no dia de hoje. Como somos felizes por termos a misericórdia de Deus nos alcançando, nos assistindo e dando para nós o privilégio de, nesse primeiro dia da semana, estarmos na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, cultuar o nome do Senhor, estar servindo o Senhor de todo o nosso coração. Que bom estar com você, que bom dizer que você é muito precioso para nós, que amamos tanto, faz parte das nossas vidas. Nós queremos tão somente te abençoar no nome de Jesus. Eu quero, antes de mais nada, ler o texto que vai ser base para a nossa exposição nesse dia, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Versículos 1 a 8 de Provérbios, capítulo 3, conselhos do Senhor para nossas vidas, é o tema da nossa palavra nesse texto tão precioso. Eu estou aqui numa versão muito interessante da palavra de Deus, tradução da Nova Linguagem de hoje. É o que nós queremos estar usando nesse dia para a nossa meditação. Vamos ler? Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tenha o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Olha que texto rico do nosso querido Salomão, que deixou para nós tomarmos conhecimento e entender os propósitos de Deus para nossas vidas. E sobre essa palavra é que nós queremos trabalhar uma direção bastante interessante para esses dias tão complicados, que nós somos todos os dias bombardeados e levados a estar desobedecendo a Deus. E o tema dessa palavra, você quer anotar aí, render-se a Deus, uma necessidade. É necessário, queridos, que eu e você, como seres humanos, estejamos nos rendendo a Deus, não é? Todos os dias da nossa vida. Porque se nós nos pautarmos pelo nosso coração e por aquilo que nós achamos que deve ser o melhor para nossas vidas, com certeza nós blefamos, porque nós nunca sabemos o que é melhor para nós mesmos, a não ser com a direção de Deus. Então veja só, render-se é uma palavra muito popular e não muito agradável, não é? Mas é quase tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela faz referência à perda e ninguém quer ser um perdedor. Render-se traz a desagradável ideia de admitir a derrota em uma batalha, perda de uma competição ou entregar-se diante de um adversário mais forte. Então, em nosso mundo competitivo, somos ensinados a nunca desistir e não ouvimos falar em rendição, submissão e obediência. Mas quando conhecemos ao Senhor Jesus, nós somos desafiados a render-se, submeter-se, obedecer a Deus.
reconhecendo em todos os nossos caminhos, como uma resposta do seu grande amor por cada um de nós. Então, queridos, esse amor incondicional do Senhor, não é? É algo que nós precisamos viver intensamente. E se nós quisermos ter uma vida de adoração que agrada a Deus, precisamos nos render, nos entregar totalmente a Ele em cada momento que nós vivemos sobre a face da terra, submetendo-nos às orientações dele e praticá-las de uma forma muito leal nas nossas vidas. Agora, quais as barreiras para nós nos rendermos a Deus? Existem várias, queridos, mas eu quero aqui listar tão somente 3 para a nossa meditação, e se nós conseguirmos acertar essas 3 áreas da nossa vida, com certeza nós vamos dar passos longos na direção do nosso Deus, que é o medo, o orgulho e a falta de compreensão. Então, queridos, o medo. Salmo 3, versículo 6, nos diz assim: não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Olha só que colocação interessante. Amados, quando nós confiamos de fato no Senhor, não há medo que nos vença. A confiança é o ingrediente essencial para que nós nos rendamos a Deus, porque confiamos nele. Mas o medo impede que nós nos rendamos a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, nos diz que o amor lança fora todo o medo. Quanto mais nos dermos conta do quanto Deus nos ama, mais fácil será para nós entregarmos totalmente a nossa vida a Ele. Então, queridos, é muito importante nós termos essa dimensão de entendimento, que nós necessitamos de viver debaixo desse amor, debaixo dessa graça e desse poder do nosso Deus, o Altíssimo. Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Jesus morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Olha que tremendo essa colocação dessa palavra, queridos. Antes mesmo de você existir, o Senhor já preparou que você fosse amado o dia que você estivesse vivendo na face da terra. Antes mesmo de você experimentar a presença de Deus, o Senhor já tinha tudo preparado. Antes de você existir, o Senhor já havia morrido pelos seus pecados. E isso por amor a você. Então você tem motivo para ter medo diante de uma palavra como essa? Lógico que não. Se nós temos convicção do amor de Deus, de tudo que está preparado para nós em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos libertos de toda dimensão e direção que o pecado, porventura, pode estar trazendo sobre nós. Então, queridos, nós temos que lançar fora todo o medo, tudo aquilo que nos leva a achar que Deus não se preocupa conosco. Nós precisamos de listar fora das nossas vidas, todos os dias, aqui na terra. A segunda barreira que nos leva a fugir da rendição ao Senhor é o orgulho. Provérbios capítulo 21, versículo 4, olha só o que diz para mim e para você, na nova linguagem de hoje: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado diante de Deus. Vaidade, orgulho, tem nos afastado, queridos, da presença de Deus, e impede que eu e você estejamos experimentando o que é que o Senhor tem preparado para nós. Nos leva a fugir de uma vida de dependência de Deus. Então, uma grande barreira para a total rendição a Deus é o nosso orgulho. Nós não gostamos de admitir
que somos apenas criaturas de Deus sem Jesus. Mas é exatamente o que nós somos. Somos simplesmente uma obra criada pelas mãos do nosso Deus, sem o Senhor Jesus. Não é? E que não estamos no controle de coisa alguma. Nós não temos o controle sobre a nossa vida, nós não podemos aumentar nem sequer um segundo a mais do tempo que o Senhor tem preparado para nós. Mas, quando nós entendemos isso, todo orgulho cai por terra. Tudo aquilo que nos impede a sermos pessoas tementes ao Senhor, cai por terra numa hora dessa. Então, queridos, nós não estamos no controle de coisa alguma. Dependemos dele, de Jesus, não é? Para tudo. Ninguém de nós podemos acrescentar nada, conforme já falamos, nas nossas vidas. Então, veja só, a nossa vida depende inteiramente, não é, de Deus. Somos limitados, pequenos por demais, sem nenhuma condição pelas nossas próprias forças. Na intimidade com Deus, o orgulho não nos leva a nada. Muito pelo contrário, ela só nos afasta da manifestação do propósito de Deus para nossas vidas. O orgulho nos impede de ver a manifestação, o poder de Deus e a vontade que o Senhor tem para nossas vidas em cada tempo vivido aqui sobre a terra. A terceira barreira que está sempre longe diante de nós, queridos, é algo assim muito poderoso. E nós precisamos estar vivendo intensamente aquilo que o Senhor quer para nós. Então nós valorizamos o que nós vemos. Mas a palavra do Senhor nos diz para nós, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: disse o Senhor a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a grandeza, nem pela sua estatura, porque eu o rejeitei, diz o Senhor. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o exterior, por aquilo que é aparente. No entanto, o Senhor olha para o coração do homem. Olha que coisa linda, queridos. Como nós temos essa prática de olhar para aquilo que é belo, por aquilo que é aparente, que é aquilo que está externado no corpo da pessoa, no físico da pessoa. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor olha para mim e para você. Ele olha lá no profundo do nosso ser, lá no mais profundo do nosso íntimo, do nosso coração. E Ele tem que eu e você sejamos pessoas que vivam pautado pelos propósitos de Deus. O que nós temos valorizado como criatura? Nós somos limitados. Quando temos o coração de Deus, todo orgulho deixa de fazer parte das nossas vidas. Quando nós nos rendemos ao Senhor, o orgulho, ele bate em retirada do nosso ser. E o Senhor nos convida a sermos tratados a cada dia, a cada manhã, e deixar de lado de uma vez por toda qualquer indício de orgulho ou de soberba na nossa caminhada. Sabe, queridos, é algo que nós precisamos entender, e essa barreira tem que ser banida das nossas vidas. Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi muito humilde diante de Deus. Ele deixou que o propósito de Deus crescesse todos os dias no seu coração. E ali estava um homem, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é filho de um homem, ele era um ser de carne, osso e sangue como eu e você. Ele estava sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos, mas ele trabalhou severamente na sua vida, deixando de lado tudo aquilo que não agradava o coração de Deus. Então veja só, a terceira barreira é falta de compreensão de que nós somos, de quem nós somos. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque se discernem
espiritualmente. Queridos, que coisa tremenda, não é? O homem natural, o homem sem Deus, o homem sem o seu Jesus, nos nossos dias podemos dizer o homem que não é direcionado, não é condicionado pelo Espírito Santo de Deus, ele é um homem natural, um homem que anda segundo o curso da natureza, um homem que não consegue entender e discernir o que é que ele tem preparado para nós. E aí, ele não consegue entender porque o que é de Deus para nossas vidas, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. O que é do Senhor para mim desenvolver, vem pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos condicionados, nós somos direcionados, nós vivemos segundo aquilo que o Senhor tem para nós, no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vida, como marido, como esposa, como família, pela direção que vem do Espírito Santo de Deus. E como igreja, queridos, não tem outra maneira de vivermos em vitória, a não ser pela direção do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E isso é muito claro, e esse texto deixou para nós algo assim, para nós entendermos de uma forma muito interessante. Não é? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E não entende mesmo. É loucura. Muitas coisas que falamos, que vivemos, aquilo que vamos fazer, direcionado pelo Espírito Santo, nós, falando para as pessoas que não têm esse mesmo coração, essa mesma dimensão, esse mesmo entendimento, não consegue entender ou viver aquilo que nós estamos falando. Porque lhe parecem loucura, diz o texto. Não é? E a pessoa não pode entender, porque elas são discernidas espiritualmente falando. Nós temos muitas experiências nesta área, queridos. Nós já vivemos algumas boas experiências aqui em Macatuba. Quem está conosco há um tempo sabe do que nós estamos falando. Experiências tremendas que nós experimentamos aqui e que marcou as nossas vidas, que marcou a vida da igreja aqui nessa cidade, que marcou a nossa cidade. Há marcos nessa cidade que foram dadas nessa dimensão de entendimento por esta palavra. Porque o entendimento nós o recebemos pelo Espírito de Deus. E isso é tão profundo, é tão maravilhoso, não é? O homem natural sem Jesus não consegue compreender o plano de Deus, não é? Porque eles estão sem Jesus. O homem que não tem o Senhor Jesus nas suas vidas, aqueles que não nasceu de novo, aqueles que não se fizeram um só espírito com o Senhor, não conseguem entender esse terceiro valor, porque falta compreensão. E esta compreensão é nos dada pelo Espírito de Deus. Não há outro meio, queridos. Se nós queremos agradar ao Senhor, se nós queremos viver intensamente o que o Senhor tem para nós, nós temos que procurar entender a vontade de Deus. Nós não podemos conduzir o Senhor pelas nossas vontades. Nós não podemos, aqui da terra, querer que pelos nossos corações Deus seja direcionado. Muito pelo contrário. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele sabe o fim de cada um de nós. Ele sabe o que está preparado para cada um de nós. Não é pelas nossas vontades. Ele continua sendo Deus. Ainda que o meu desejo, ainda que o meu coração deseje diferente, busque diferente, Ele continua sendo Deus soberano. Ele faz aquilo que Ele quer. Ele nos leva na dimensão que Ele quer nos levar. Eu não posso mudar nada sem o propósito de Deus, sem a direção dEle sobre a minha vida. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha que segurança que o apóstolo Paulo está trazendo para mim e para você nesse texto, queridos. Para nós é a direção de Deus.
Deus falou, está falado e pronto, nós vamos cumprir, nós vamos viver aquilo que Ele tem direcionado para nós nesses dias aqui na terra. E ponto final. Não posso mudar, é Ele que está falando, é Ele que está direcionando, e eu vou obedecer, porque é propósito dele para a minha vida. Então, render-se a Deus significa viver e pensar pautados pela palavra que o Senhor deixou, com muita descrição, com muita direção, com muita revelação, que homens ungidos por Deus escreveram o que escreveram num texto como esse que acabamos de ler, de 1 Coríntios 1,18, para que eu e você tivéssemos uma direção a seguir aqui na terra. Então, queridos, quando falta compreensão para o homem natural, ele não consegue enxergar nem discernir esses valores do qual nós estamos falando. Você começa a andar numa direção que Deus tem te dado, você começa a viver os princípios que a palavra falou no teu coração, por direção de Deus, e aos nossos amigos, aos nossos familiares que não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles acham que nós estamos blefando, que nós somos loucos, que nós somos fanáticos. Mas quando eles veem o resultado daquilo que nós estamos trilhando, andando e caminhando, eles nos procuram para conhecer melhor esse Deus do qual você está ouvindo falar dele nesse dia. Então, queridos, é muito importante, não é? Deus, Ele ama usar cada um de nós, isso é muito importante. Não há prazer maior nessa vida do que você saber que aquilo que você está fazendo é do agrado de Deus. Aquilo que você está fazendo, Deus direcionou para que você fosse e fizesse da forma como você está realizando. Por isso, queridos, a Bíblia, como palavra de Deus, nos deixa claro os benefícios que obtemos quando nós nos rendemos a nossa vida totalmente a Ele. Isso é gostoso por demais. Você sente paz no seu espírito, você sente alegria, gozo, porque você sabe que aquilo que você está fazendo está agradando o grande eu sou, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso sobre todas as coisas, aquele que criou todas as coisas e tem o controle sobre tudo. Então nós sentimos paz. Jó 22, 21 nos diz: reconcilie-te com Ele e tende paz, e assim te sobreviverá o bem. Olha que coisa tremenda, queridos. Por você estar obedecendo a Deus, reconciliando com Ele, vai sobrevir sobre você o bem que só o Senhor, o Deus dos céus e da terra, tem para nos dar. Nós nos sentimos livres. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós oramos, confiamos nela, declaramos ela sobre a nossa vida e nos posicionamos diante dele e da sociedade pela palavra que ele nos dá. Olha o que diz João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade te libertará. Queridos, olha como é bom, não é? Nós buscarmos compreensão desses valores do qual a palavra está dizendo para nós hoje. Nós precisamos de compreender todo o propósito, toda a direção do alto dos céus. Nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas que Deus escolheu para si. Sabe, que Deus separou para o ministério, que Deus chamou para um determinado fim. E o Senhor Jesus disse para nós com muita veemência, com muita segurança, uma palavra que traz alento ao meu coração, que me traz paz, que me traz confiança no Senhor Jesus. Antes de subir aos céus, ele se reuniu com seus discípulos e disse a eles: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui comigo, onde eu estou aqui, fazendo a exposição dessa palavra. Ele está aí com você na tua casa, meu irmão. Então é tempo de você buscar esse conhecimento. É tempo de você buscar, de entender, né? De compreender esta palavra que você está ouvindo neste dia.
Porque é propósito de Deus que você se encha dele nesse tempo, nesta quarentena. Preste atenção, queridos. Deus tem um propósito para nós nesta quarentena. É tempo de nós nos reconciliarmos com ele. É tempo de nós nos enchermos com a presença de Deus, meditando, orando, sabe, buscando o propósito de Deus para nossas vidas. Sabe, Deus escolheu e escolhe pessoas em todos os tempos. Olha a escolha que ele fez quando ele desejou que seu filho viesse ao mundo. Ele escolheu uma mulher, Maria, para ser a mãe do seu filho, Jesus Cristo. Ele não escolheu por causa do seu talento. Não é porque Maria era talentosa. Não era porque Maria era rica. Ele não escolheu Maria por causa da beleza que havia em Maria, mas porque ela havia se rendido aos pés do Senhor totalmente. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, está escrito isso. Não é? Olha o que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, perdão, o Pai do nosso Senhor Jesus, disse para Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E exatamente isso aconteceu. Porque o Senhor Deus escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador, para permitir que o Filho de Deus viesse ao mundo. Uma moça pura, uma moça cheia desse coração do qual nós estamos vendo, não é? Que procurava constantemente compreender o propósito de Deus. E ela não disse não ao Senhor. Ela não foi procurar conhecer o que seus pais, o que a sua aldeia pensava, mas ela confirmou aquilo que estava no coração de Deus. Por isso ela foi mãe do Senhor Jesus. Sabe, queridos, e Ele escolhe pessoas. Está escolhendo você hoje para ser alguém nesses dias, cheio da presença do Senhor Jesus. Sabe, render-se a Deus. Nós estamos falando desde o início sobre a rendição, lembra? Que é o tema da nossa palavra, da nossa exposição. Qual é o tema? Lembra que nós falamos lá no início? O nosso tema? Render-se a Deus. Uma necessidade. Então veja só que interessante. Como é muito importante essa palavra que você está ouvindo hoje. Então render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. Preste atenção nessa colocação, guarde essa colocação, querido. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, mas é a única maneira de viver. Que coisa interessante, que precioso, que colocação formidável, poderosa que o Espírito Santo nos dá por esta palavra. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, mas é a única maneira que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos de viver intensamente. É a única maneira que nós vamos alcançar graça de Deus em todos os momentos das nossas vidas, enquanto aqui passarmos. Deus quer fazer uma profunda obra em sua vida, como fez na vida de Maria, que acabamos de expor. Mas ela começa por aqui, nos rendendo totalmente, nos entregando totalmente ao Senhor. Eu vejo na minha vida, no meu chamado, demoramos um tempo para obedecer ao Senhor no chamado pastoral. Quantas coisas passavam pelo nosso coração, mas até que chegou um tempo que o Senhor disse: é agora ou nunca. E nós nos posicionamos diante de Deus. Então, queridos, Deus quer que você entregue tudo nas mãos dele, mas principalmente que você se renda diante dele em todos os dias vividos. O passado que você passou até o dia de hoje, os problemas do presente tem que ser entregue nas mãos do Senhor, as ambições do futuro, os seus medos, os seus sonhos, suas fraquezas, os seus costumes,
as suas mágoas, os seus traumas. Você tem que colocar tudo na direção do Senhor Jesus. Toda a sua vida tem que estar no controle dele, rendido aos pés do Senhor Jesus. E tirar as mãos do volante da sua vida, porque você não dirige nada. Você acha que você decide. Você acha que você faz. E quando você decide, quando você acha que vai fazer a bel prazer, de segundo o coração teu, você simplesmente está dando um tempo para aquilo que é de Deus. Hora menos horas, o propósito do Senhor tem que acontecer na sua vida. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Deixa eu te dizer algo. Eu, com 41 anos, eu fui obedecer ao Senhor no chamado que ele tinha. E sabia desse chamado desde a minha mais tenra infância. Meus avós falavam isso. Meus pais diziam quem eu era no Senhor. Mas aos 41 anos foi que chegou a hora de me posicionar. Sabe, queridos, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer que eu e você possamos experimentar, rendido aos pés dele, de uma forma que só ele pode trazer aquilo que nós tanto almejamos e buscamos para todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero orar com você que não tem conseguido vencer as batalhas. Você até sabe do seu chamado, você até já experimentou, o Senhor já falou com você, já usou outros a falar ao teu coração. E tantas coisas têm acontecido diante dos teus olhos e você não consegue chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Você caminha por um tempo, dá passos na direção do Senhor, mas de repente, na hora que você olha, você regrediu tanto tempo na sua vida. Mas eu quero orar por você. Quero orar para que você possa vencer todas as batalhas que te impedem a manifestação do poder de Deus. Sua vida tem ido a cada dia, a mal é pior. Mas se você entender esta palavra, que o Senhor está falando no teu coração, você pode viver intensamente os valores que Ele tem para esse dia. Você está enfermo? Eu quero orar por você. Você está desanimado com a vida cristã? Eu quero orar por você. Você que está desempregado, eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar? Feche teus olhos aí na tua casa, onde você está. Coloca a tua mão sobre o teu coração. E peça ao Senhor que te alcance neste dia. Peça a Ele que dê a você aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Porque você quer andar segundo o propósito de Deus para o resto dos seus dias sobre a face da terra. Vamos orar? Pai querido, nós no nome de Jesus estamos diante de Ti, ó Pai, por esta palavra tão interessante que o Senhor nos dá, ó Deus, de que nós estejamos rendidos ao Senhor em cada momento da nossa vida e possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade. Ó Deus, eu quero estar nesse momento intercedendo, ó Deus, por esses queridos irmãos que estão enfrentando tantas batalhas no seu dia a dia. Estão enfrentando, ó Deus, tantas lutas nos seus dia a dia, ó Pai, e não têm conseguido vencer essas batalhas, essas lutas. Deus, nós temos visto notícias de irmãos preciosos que vão de mal a pior. Senhor, nós queremos nesse dia nos render ao Senhor. Entregar, ó Deus, o nosso caminho ao Senhor e confiar em Ti de todo o nosso coração, porque o Senhor vai fazer o melhor acontecer nas nossas vidas. Deus, eu oro por essas pessoas que estão enfermas nesse tempo. Ó Deus, o Covid está aí cirandando em torno de nós, ó Deus, como um leão que ruge, procurando uma forma de nos alcançar. Mas o Senhor é o nosso guarda fiel. Senhor, eu quero estar intercedendo por aqueles que são desanimados nesta hora. Ó Deus, por aqueles que estão desempregados, precisando, ó Deus, de um socorro. Senhor, eu quero pedir a Tua bênção do Senhor que enriquece a esses queridos. Pessoas, ó Deus, que estão se rendendo ao Senhor nesta hora. Pessoas, ó Deus, que estão refazendo as suas caminhadas com o Senhor após esta palavra. Pessoas, ó Deus, que estão reconciliando com o Senhor nesses dias. Pessoas, Senhor, que estão recebendo Jesus como Salvador das suas vidas agora. Ó Deus, eu declaro o Teu poder sobre eles. Eu declaro, ó Deus, a Sua graça sobre eles, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, os aceite
assim como eles estão, porque a tua palavra afirma isso. Todos vós estáis cansados e oprimidos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Eu estou apresentando a Deus todos esses queridos que nos ouvem neste dia e os abençoamos no nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, vá de encontro com esses corações. Vá de encontro, ó Deus, com essas vidas, porque nós declaramos o poder do Senhor sobre cada um neste dia que o Senhor criou para nós te adorarmos. Queridos, eu te abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo em nome do Deus Pai. Eu os abençoo em nome do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tome posse desta palavra. Faça dela o teu guia nesse dia. Experimente esta palavra. Renda-se aos pés do Senhor. E você vai ver grandes coisas acontecer nesses dias na tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo em cada caminho, em cada momento vivido. Se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, por favor, nos procure, que nós queremos muito te abençoar, ajudar você a entender melhor uma palavra como essa. Amém? Deus é contigo em nome de Jesus nesse dia.